Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por essa jornada do autoconhecimento. Se você estiver ouvindo nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido rapidamente que corra para o nosso canal do YouTube para acompanhar esta aula que vamos ter hoje com a presença da nossa querida Heloísa Capelas. Muito obrigada pelo convite, viu? É um prazer você estar aqui com a gente. A gente acompanha, né, nas redes sociais, sabe o quão engajado é o seu trabalho e a gente espera que seja realmente essa aula aqui, nessa uma horinha aqui com a gente. Que bom, que bom. Bom, a Heloísa é reconhecida como uma das mais brilhantes especialistas em autoconhecimento e inteligência emocional do país. Mentora de líderes, autora best-seller, empresária e palestrante, coordena o processo Hoffman no Brasil e ministra treinamentos para evolução na vida e carreira. É CEO do Centro Hoffman e da plataforma de cursos online Universo do Autoconhecimento. Heloísa, para começar, assim, para a gente entrar de vez, eu queria saber como começou essa jornada? Né? Como que você teve, como que o autoconhecimento, esse despertar te encontrou? Bom, eu venho de uma família religiosa, né? E a religião sempre é um trabalho de autoconhecimento, né? É sempre uma proposta aí de como é que você se vê no mundo, a sua relação com as pessoas, a sua relação com o universo. Então, isso já era um caminho. Mas eu venho de pais muito rígidos, né? E um pai muito bravo que me mandou trabalhar no Banco do Brasil. Dentro da caixinha fechada. Isso, né? E aí eu fui fazer serviço social porque quis, né? Porque queria, na realidade, trabalhar com outras coisas. Eu gosto de gente, eu queria trabalhar com gente. E acho que o serviço social é um trabalho com muita gente, você não consegue fazer sozinho, né? Então, enquanto eu trabalhei no Banco do Brasil, eu trabalhei voluntariamente em muitas associações. Eu fui ficar especialista no terceiro setor como assistente social. Tive a sorte, na época achei que era muito ruim e azar, mas tive a sorte de ter uma filha epilética que convulsionou muito e acabou perdendo as habilidades intelectuais. E hoje ela é uma mulher, né? Porque ela já tem 42 anos, mas foi uma criança com muita limitação intelectual. Então, hoje ela é portadora de um déficit intelectual bem importante. E eu tive a sorte de tê-la e 1 ano e 10 meses de ter uma outra filha gênio. E esses dois extremos não me ajudavam com o que eu sabia sobre maternidade. Então, o meu modelo de maternidade, que era o modelo da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, é o meu modelo familiar, porque a gente tem esses modelos como certos, né? Como aqueles que a gente aprende, e é o nosso paradigma. Nós nascemos numa família e nós vamos sendo construídos por essa família. Nós nascemos com 30% só do nosso cérebro pronto. E para virar gente, nós copiamos as pessoas que nós amamos. E as pessoas que nós mais amamos são os nossos cuidadores, os nossos pais ou quem os substitui. E nós aprendemos tudo com eles, até a puberdade, a adolescência, mais ou menos entre 12 e 15 anos. E tudo que eu sabia sobre maternidade não funcionava com as minhas filhas. E aí eu fui fazendo muita confusão, né? Fui fazendo muita tentativa e erro, não sabia para que lado ir, como é que eu cuido de uma menina portadora de deficiência intelectual e como é que eu cuido de uma menina que tem um QI muito alto e que me exige outras propostas, outras coisas. E o meu pai tinha um sonho, ele queria demais que os filhos deles fossem comuns. E ele nos ensinou, né? Ele dizia assim para mim: filha, não aparece na frente da fotografia, é muita responsabilidade, se mistura, aparece na fotografia, mas não na frente, porque eu era muito aparecida, né?
Então, porque ele queria que eu fosse comum Uhum. e não... E aí eu tinha esses paradigmas, essa situação familiar, e nada ia dando certo, nada ia dando Tentativa e erro certo. total. Tentativa e erro total, casada com um pediatra, um cientista, um estudioso que dizia para mim, não tem cura, é isso que vamos ter, é isso que vamos fazer. Uma área onde se conhece muito pouco ainda, né, Uhum. para poder ajudar. Há 40 anos atrás se conhecia muito menos, hoje a gente já tem muitas informações, mas há 40 anos muito menos, tanto da genialidade como da deficiência intelectual, a gente não sabia nada de nada. Então ele, com tudo que ele sabia, também não sabia o que fazer, e eu, com tudo que eu não sabia, eu também não sabia o que fazer. Depois de muita confusão, eu achei uma mulher que ia trabalhando comigo, me disse, então, que pena, você não vai atrás dos seus sonhos. Isso foi para mim uma pergunta tão absurda, foi um soco no meu estômago, porque eu não fazia a menor ideia do que era sonho naquela altura do campeonato. Sim. Eu só tinha um prognóstico bem difícil. Uhum. Eu não sabia como eu ia envelhecer, como que eu ia conseguir cuidar da minha filha, o que ia dar certo, porque nessa altura tudo dava errado. A única coisa que dava certo é que eu era contadora do Banco do Brasil e os balanços batiam. Era a única coisa que eu conseguia fazer direito. De resto, eu estava completamente atrapalhada. E quando eu comecei a chorar diante dessa pergunta, ela me deu um papel e disse, olha, eu fiz esse curso. Vai fazer. E era o processo Hoffman. E eu não o conhecia, não sabia nada de nada, mas eu estava no limite do limite, eu já estava... Nossa, eu já não sabia, eu já tinha ido para todos os lugares que eu conhecia, eu já tinha frequentado todos os templos, eu já tinha ido em todos os médicos diferentes, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, tudo que me indicavam, e nada tinha funcionado. Eu falei, então, como eu não tenho para onde ir, vou lá fazer esse curso, quem sabe é mais uma indicação, e eu atendia todas as indicações, porque eu precisava de ajuda. E lá eu encontrei um caminho de autoconhecimento indescritível. Eu pude olhar para a minha vida da concepção até o dia que eu estava ali no curso. Pude me compreender onde é que eu estava na minha trajetória, por que eu tinha me transformado na pessoa que eu tinha me transformado, e conheci um caminho extraordinário sobre o perdão. Foi tão avassaladora a minha mudança, a minha relação com as crianças, o que eu tinha que fazer na vida, eu já sabia, eu já tinha entendido, que eu larguei tudo o que eu fazia. Eu pedi demissão do Banco do Brasil há 2 anos da aposentadoria, e fui trabalhar com o processo Hoffman. E, Heloísa, para quem ainda não conhece o método, você consegue explicar para a gente, assim, e o quão ele é enriquecedor, assim, do jeito que você está falando? Olha, ele é uma metodologia criada pelo Bob Hoffman lá em 1967, na Califórnia, nos anos New Age, sabe? Naquela coisa onde nós estávamos brigando com o autoritarismo, né? Aquela coisa da década de 70, né? O amor, a paz é amor e tal. E, a princípio, ele era considerado assim um disruptivo, né? Nem tinha essa palavra na época, mas ele era de padrões e daquilo que a gente já sabia fazer, como é que você pode aprender a fazer coisas diferentes, mas ele é tão lógico, e hoje as neurociências confirmam a sua base, que ele é o curso mais antigo de autoconhecimento que existe no mundo. Ele não acabou, muito pelo contrário, ele foi ficando cada vez melhor. Hoje ele tem já 57 anos. Ele é o pai de tudo que você conhece de autoconhecimento. Ele foi o primeiro, o Bob foi o primeiro a dizer que nós temos uma inteligência emocional. Imagina, ele dizia que nós temos 4 inteligências: a intelectual, essa que a gente conhece,
A física, que a gente também conhece, não dá muita importância para ela, Sim. mas conhece. A emocional, que a gente não conhece. E a espiritual. Eu costumo dizer que 50 anos depois, nós vivemos uma pandemia, 50 anos depois do processo Hoffman, nós vivemos uma pandemia e foi só aí que o termo inteligência emocional ficou conhecido pelas pessoas, porque elas diziam, bom, nós precisamos de uma outra inteligência que não seja a lógica para lidar com isso que nós estamos vivendo. Sim. E a partir daí é que se começou a dizer, então, existe uma tal de inteligência emocional, e o Bob já falava isso lá em 67. Eu brinco que, quem sabe, daqui 50 anos, com uma nova tragédia aqui da humanidade, a gente consiga entender a nossa inteligência espiritual, que não tem conotação nenhuma religiosa. É uma inteligência que nos faz parte. Então, nessa ideia do Bob, ele desenvolve uma metodologia para integrar as nossas 4 inteligências. Ele diz que nós ficamos mais inteligentes quando nós somamos todas as nossas inteligências. E, via de regra, a gente usa só a lógica. E, claro, que o nosso corpo físico para viver nesse planeta aqui. Mas damos muito pouca atenção a essa inteligência que fala, que conta tudo sobre nós, que dá sinais, e a gente muitas vezes, só quando está lá muito doente, só quando criou uma situação muito ruim, é que a gente começa a dar atenção para o nosso corpo físico. O que a gente leva em consideração mesmo é o nosso pensamento. Né? Nós aprendemos na infância a performar. E somos validados ou invalidados dependendo da nossa performance. A nossa inteligência emocional e a física, elas trabalham muito juntas nos nossos 7 primeiros anos. Muito juntas. Como a gente vê, sente, percebe o mundo é com essas 2 inteligências. Mas lá pelos 6, 7 anos de idade, nós já temos neurônios maduros para sermos alfabetizados, isto é, para entendermos o mundo através dos signos. Né? Então, o B e A da Bá, a gente começa a ler, a compreender o significado das palavras e a dar significado às palavras. Mesmo que a gente não seja alfabetizado, a gente fala, né? Mesmo os analfabetos falam. E lá pelos 6, 7 anos de idade, eles começam a compreender as palavras e dar significado para elas. Isso é maturidade neurológica, que nós vamos ter lá pelos 6, 7 anos. Mas até os 7, a gente percebeu o mundo de um jeito gigante pelos nossos sentidos e pelas nossas emoções. Mas na nossa educação, quando nós começamos a aprender a nos transformarmos em lógicos, todo o foco da nossa educação é na nossa performance. A partir daí, começam a perguntar para a criança o que você vai ser quando crescer. Como se ela não fosse. Perfeito. Ela será se ela tiver uma profissão, se ela ganhar dinheiro, se ela puder ter autonomia financeira. Dentro daquele padrão, né? Exatamente. Padrão e aí, a partir daí, tudo é cobrado dela que ela performe. Então, quantos livros ela leu, quanto ela entendeu de matemática, se ela sabe quanto é 2 mais 2, se ela aprendeu sobre os bichos, se ela sabe sobre as plantas, se ela sabe geografia. E, a partir daí, a nossa inteligência emocional, ela fica pequenininha dentro de nós, porque ela para de receber alimento, cresce o nosso corpo físico e a nossa inteligência intelectual. E nós vamos para a vida adulta com tudo que a gente aprendeu, mas com 7% só as pessoas extraordinárias com 10% de consciência. 90% de nós ficou no nosso inconsciente. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, as pessoas falam, existe uma criança emocional dentro de nós, é verdade, mas ela está inconsciente. A gente não consegue, como que pega?
Como que eu acesso essa minha criança? Como é que eu resgato a inteligência emocional que é minha, eu já tenho? Assim como a inteligência espiritual, que sempre me norteou, sempre conectou tudo, mas eu não tenho consciência disso. E aí o Bob vai criar uma metodologia para que a gente vá reconstruindo o que a gente sabe da gente mesmo. Então, a gente vai olhar para a infância, compreender tudo que a gente aprendeu e como aprendeu. Nós vamos olhar para os nossos paradigmas, para as nossas verdades, essas verdades que me norteavam quando eu era mãe, sem consciência e que nada dava certo, mas eu não abria mão das minhas verdades, porque era tudo que eu sabia. Uhum. Quando eu posso olhar para isso, discutir com as minhas verdades, escolher novos paradigmas, me apropriar de todas as minhas inteligências, eu começo a descobrir que eu sou plural. Eu sou muito mais do que a minha infância me ensinou que eu era. Perfeito. Eu tenho muito mais capacidade, competência, habilidade, e aí eu posso desenvolver. Treino, repetição e treino para o resto da vida. Mas a metodologia é tão inteligente que ela me dá ferramentas para eu treinar quem eu quero ser, como que eu posso me construir agora que eu sou adulta e dona de mim, porque quando eu sou criança eu sou vulnerável, os donos são os meus pais, eles me constroem com a verdade deles. Sim. Eu não sei que é a verdade deles. Eu vou defender essa verdade como se fosse minha. Uma verdade absoluta, né? Porque era só isso que eu conseguia fazer. Uhum. Quando eu descubro tudo isso, eu descubro um caminho de perdão. E eu quero dizer que o perdão não é bondade, perdão é inteligência, perdão é soltar o passado com toda a liberdade de agradecer tudo o que aconteceu e deixar para trás aquilo que aconteceu. Eu vivi essa experiência de falar muito obrigado, pai e mãe, mas agora eu vou construir a Heloísa que eu quero. Perfeito. E aí, a partir daí, com as próprias ferramentas que essa metodologia me deu, faz 33 anos que eu venho construindo a Heloísa. Não tem fim. A boa notícia, né, é que as neurociências, agora, muito recentemente, a partir de 2000, imagina, eu fiz o processo em 90, só 10 anos depois surgem as neurociências e só agora é que nós estamos entendendo a plasticidade do cérebro, só agora a gente entende como a gente pode mudar e fazer novas sinapses e deixar as sinapses antigas guardadinhas, elas são sempre nosso aprendizado, mas elas não precisam ficar no automatismo. Eu posso dizer muito obrigado, legal, bacana, deixa aqui. Se um dia eu precisar, eu volto a usar. Mas não compulsivo e automaticamente, como eu fazia antes. Essa neuroplasticidade, ela vai me ensinando que eu posso construir a Heloísa todos os dias. Então, eu não fico mais presa a nenhuma verdade. Eu não preciso mais ter paradigmas. Eu tenho verdades por um tempo e que elas podem mudar a qualquer tempo. Momento. Isso é absolutamente transformador. É libertador, né? É. E, Heloísa, agora pegando um pouquinho de carona no que você falou agora, anteriormente, até por conta do seu livro, né? Perdão, a Revolução que Falta. Qual que é a importância do perdão nessa jornada? Então, a gente só consegue fazer mudança se a gente puder soltar o aprendizado velho. Mas o aprendizado velho, a gente só aprende por afeto. Então, todo aprendizado neurológico inclui muito amor. E quando a gente diz solta o aprendizado velho, o nosso sistema nervoso segura, porque ele diz, como assim? É seguro, né? Eu vou soltar o amor? Eu vou soltar tudo aquilo que eu entendi que era amor e que me trouxe até aqui?
É uma questão de inteligência. Porque quanto mais você solta, mais você se dá conta que tem muito mais para você. Eu brinco sempre com os meus alunos que eu digo, solta a migalha. Você pensa que isso é amor. Você tem um pão inteirinho para saborear, se você puder soltar as migalhas. E isso é perdão. É solta. Porque o que é de verdade, o amor que nós trocamos com os nossos pais, tanto nós para eles como eles para nós, a gente não perde nunca. Pode soltar. E quanto mais você solta, mais amor tem para você. E se tem mais amor, existem muito mais possibilidades. É só o amor que muda o nosso DNA. É só amor que traz possibilidades. Uhum. A hora que você diz, eu não consigo, eu não mereço, eu não estou pronto, está faltando perdão. Porque a hora que falta perdão, falta amor. E não consigo, não, você consegue o que você quiser na sua vida, o que quiser. Treino, repetição e treino. Não tem segredo. A constância gera sucesso. Mas você acreditar que você pode chegar onde você quiser é muito amor por você mesmo. E esse amor por você mesmo veio da infância. Só o perdão faz isso. Uhum. Só quando você pode soltar tudo que foi maravilhoso e tudo que não foi maravilhoso. Não tem como soltar só o que não foi bom. A gente solta a infância para resgatar a infância. Nós somos complexos, nós somos plurais, nós somos o dentro e o fora, o em cima e embaixo, a direita e a esquerda. Não tem. E a gente tem uma mania de dicotomizar isso, quando na realidade nós somos dois, né? Mas a gente divide. Então, eu não quero ser má, eu só quero ser boa. Não. Quanto mais você reconhecer as suas dificuldades, a sua maldadezinha, as suas negatividades, mais você pega o que é bom em você. Perfeito. Se você negar o que é ruim, se você negar suas falhas, se você negar suas fraquezas, se você negar sua vulnerabilidade, você não pega a sua beleza. Então, assim, o pão está inteirinho para você. Você tem que primeiro assumir que tem tudo isso, soltar tudo isso e pegar tudo isso. A gente tem um péssimo hábito de acreditar que amor é perfeição. Quando eu digo para você, eu me amo, isso é amor próprio, eu sou proprietária do meu amor, as pessoas dizem, então você é perfeita? Cansa, né? Não. É uma idealização de perfeição, né? Eu acredito. E é infantil, né? Quem precisava ser perfeita era a criança, porque se ela fosse perfeita, ela não levaria bronca, ela não ficaria de castigo, não teria cara feia. Isso é uma ilusão infantil. E aí nós trazemos essa ilusão infantil sem perceber que a gente está lá na infância e precisando de amor, do amor do papai e da mamãe. Então, quando eu digo ama, o amor é próprio, é seu, você é proprietário desse amor. Aí as pessoas juntam amor com perfeição. Falei, então, aí a gente continua na infância. Não soltamos ainda essa infância. E você acha que perfeição, olha eu, indo para ser no modo perfeito. Perdão tem a ver com o tempo? Existe um momento certo para a gente perdoar? Ou você acha que é um processo contínuo? Então, perdão tem a ver com decisão. Tá. E decisão decide. Não precisa de tempo. Às vezes você precisa de tempo para decidir. E aí eu sempre digo assim, quanto mais você quer sofrer. Perfeito. Porque tem uma necessidade aí. Você quer sofrer mais quanto para poder parar e pedir perdão. É uma decisão. Não tem nada a ver com o tempo. No entanto, não é substantivo. É sempre verbo. Então, eu vou perdoando, porque de jeito nenhum eu tenho consciência de tudo que me aconteceu na infância. Mas de vez em quando me aparecem uns fiapos de lembrança. Portanto, preciso perdoar mais um pouco? Preciso perdoar mais um pouco. Preciso soltar mais um pouco?
preciso soltar. Acontecem coisas na vida da gente que nos magoam, nos ferem, Precisa perdoar mais um pouco? Precisa perdoar mais um pouco. Então, o perdão é um exercício para sempre. É para sempre. Essa história de, ai, não, já perdoei. Não. Então, não perdoou nada. Né? Tem alunos que eu falo assim, então vamos novamente para o exercício do perdão. Falo, ai, mas eu já fiz. Já perdoei. Ótimo. Se você já fez, então você está pronto para fazer de novo. Porque você entendeu que a gente faz sempre por partes, né? Nós somos muito complexos. E a gente se vê muito... Imagina, 90% de nós escondido, não é num curso de autoconhecimento que eu vejo esses 90%. Claro. Eu vou a vida inteira me descobrindo. Mas quanto mais eu tenho pedacinhos de consciência, mais a minha vida fica melhor, mais plural, mais cheia de possibilidades. E o que você diria ou aconselharia para uma pessoa que tem dificuldade em se perdoar, por exemplo? Você sabe que as pessoas falam para mim, perdoar os outros é fácil, me perdoar é que é um problema. Então, enquanto você não se perdoar, você não perdoou ninguém. Porque o perdão vem de dentro. Perdão nunca é fora e nunca é para o outro. É perdão para mim. Então, se eu tenho dificuldade de me perdoar, eu estou presa ao passado e estou presa na bronca que eu levei do meu pai e da minha mãe e que eu achei que era merecida e eu estava errada mesmo. Eu estou presa lá em algum lugar no passado. Aí é que você precisa voltar lá e perdoar aquele contexto, perdoar aquele pai que deu bronca, perdoar aquela menininha que ficou presa. E tudo isso é com técnica, né? Não tem uma coisa de dizer... Não tem uma varinha de condão. E eu dizer para você, então, gente, se perdoem. A pessoa fica olhando para mim e fala assim, como eu faço isso? Eu não sei como, porque é um processo. Então, hoje, para fazer hoje, agora, sem eu saber da sua história, sem você saber da sua história, você pode tomar uma decisão. Você decide, você eu vou perdoar. E aí se abre para o novo, se abre para novas possibilidades, mas técnica, constância, treino, repetição e treino. Muito como bem. Qualquer outra coisa. É como aprender a nadar. Digo, gente, perdoar é tão difícil quanto receber uma medalha olímpica. Agora, tem gente que recebe? Tem. Como é que ele fez? Ele treinou. E aí ele chega lá e ganha a medalha. Perdoar é a mesma coisa, treina. Vai treinando. Então, faz prece, olha positivamente. Houve uma época que eu pintava as pessoas de azul na minha cabeça. Tá. Eu tive um chefe que ele me deu tanto, mas tanto trabalho. Foi uma pessoa tão difícil na minha vida e eu ia lindo. Era eu e ele, né? Porque é sempre 50%, né? Não tem ninguém culpado nessa história aí. É sempre meio a meio. Tem a reciprocidade ali. Era eu e ele e eu. Até que, de repente, eu percebi que era eu. Eu falei, não. O que eu faço com isso? Eu não sabia o que fazer com o cara. Porque eu achava mesmo, ele era uma besta mesmo. Eu não sabia o que fazer com ele. E aí eu comecei a pintá-lo de azul. Tá. Eu olhava para ele e pintava ele de azul. Eu pensava nele na minha casa. Cada vez que vinha eu pintava ele de azul. Eu ia trabalhar, eu pintava o meu caminho inteirinho de azul. Tudo na minha cabeça. Loucura absoluta. Até eu chegar lá, sentar, olhar para ele, tudo azul. Ele falava comigo, e no que ele falava comigo, eu ficava prestando atenção e falava assim, tá saindo azul, tá saindo azul. Eu fui inventando, e aí eu comecei a pintar todo mundo de azul, ele parou de me aborrecer. Com o tempo, eu comecei a dar respostas mais mansas, eu comecei a tratá-lo melhor, eu comecei a me interessar por ele, o cara mudou. E aí volta, ele né? Nem sabe, né? Ele nem sabe que eu fiz isso. E, de repente, nós viramos amigos. Olha só. Porque partiu de mim. Mas até que... E eu não conseguia, né? Eu parei de dar resposta grossa, mas eu não conseguia dar resposta boa. Eu só parei.
E eu continuava pintando de azul, até que, de repente, surgiu uma resposta amistosa para eu dar para ele. E aí eu fui treinando ser gentil, treinando perguntar dos filhos dele, como é que estavam, até que um dia nós tínhamos filhos na mesma idade, eram as minhas pequenas, os dele pequenos, até que ele me convidou para um aniversário de um deles. Eu falei, acho que agora a gente vai começar uma nova história. E nós ficamos amigos. Olha só. E eu não sabia o que fazer. Eu só comecei a saber que era eu. Só que eu não conseguia pensar bem do cara. Eu não conseguia vibrar bem para ele. Eu olhar para ele e falar, ele falava, já me doía o ouvido. É um exercício. Mas era a responsabilidade minha, né? E eu pintei de azul. É um exercício porque nem sempre, por mais na jornada do autoconhecimento que a gente esteja, por mais despertar que aconteça, é um exercício você lutar contra as suas crenças, os seus paradigmas, né? Porque está instalado neurologicamente, não é fantasia. E aí eu te pergunto, então nós adultos somos consequências de crianças feridas, é isso? Sempre. Toda a infância carrega traumas. Toda. Essa história de falar, tive uma infância feliz, a minha também. E apanhei pra caramba. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A minha infância foi feliz, mas eu tive muitos momentos traumáticos. Toda criança tem. Guardada todas as proporções. Eu posso falar de surra. Tem criança que nunca foi surrada. E tem traumas de outras coisas. Mas todos nós temos. Esses traumas, eles nos compõem. E eles vão decidir e definir que adultos nós seremos. Fora o que nós precisamos aprender a virar gente. E a gente aprende por afeto. Eu vou copiar meu pai e minha mãe porque eles são meus modelos. E aí tudo que eles são, tudo que eles pensam, fazem comigo, com o verdureiro, com meu pai, com o pai dele, com tudo, eu vou copiar. É assim que eu vou construindo o meu sistema neurológico e viro gente. Só que 90% disso passa para o meu inconsciente. O nosso cérebro é tão inteligente que a hora que a gente aprende, nós vamos para o departamento de aprendido, já sabe fazer, e vai para o automático. E aí eu me transformo numa pessoa compulsiva e automática. Eu só tenho comportamentos super parecidos com meu pai e com a minha mãe, repetitivos, não gosto desses comportamentos e não consigo parar de ser. Não sabe ser de outro jeito, não. Porque eu não. É neurológico, tá aprendido. Não é uma fantasia, não é uma ilusão, não. A gente funciona com a nossa cabeça e é sinapse. Eu aprendi isso. Mas eu posso desaprender. E é isso. E você acredita que hoje essa nova leva de crianças que estão vindo, que são frutos aí de uma geração um pouco mais desperta, um pouco mais consciente, com a inteligência emocional, embora ainda o corpo emocional seja aquela que a gente quer... A gente não quer mostrar vulnerabilidade, né, Heloísa? A gente não quer mostrar que a gente está... Né? Não. Você acredita que essa nova leva de crianças, elas vão ser baseadas em melhores condições de autoconhecimento? Sem dúvida, né? Só que é por partes, né? Então, eles vão dar um saltinho, os filhos dele mais os netos mais e assim a gente vai. Eu tenho uma data e todo mundo fala que eu sou louca. É verdade. É verdade, eu sou louca mesmo. Mas, tirando isso, eu digo assim, daqui 1000 anos, nós nos amaremos uns aos outros. Incondicionalmente. Nós vamos nos amar. Né? Daqui 1000 anos. É treino ainda. Nós ainda vamos ter um tanto para aprender, um tanto para errar, um tanto para construir, um tanto para... Não dá para falar assim, a gente já está bom. Não, nós continuamos fazendo guerra, a gente continua destruindo o planeta, a gente continua sujando o rio, a gente continua não se preocupando com o lixo. Gente, eu tenho um curso de educação para líderes que eu falo oi para eles, boa noite, porque começa uma sexta às 6 horas da tarde, e eu digo para eles... você lava seu lixo? Até agora, faz 12 anos, esse curso existe. Ninguém levantou a mão.
Até hoje. Se você não lava seu lixo, você não pode ser líder. Ponto. É tudo fake. Porque ou nós vamos cuidar do lixo que nós estamos produzindo, fora e dentro, ou aquele salto quântico que nós estamos esperando, essa criança mais amorosa que a gente está esperando, não vai virá. acontecer. Não virá. Nós temos que fazer a nossa parte. Começa lavando seu lixo. E falando em liderança, qual que é o papel do autoconhecimento dentro desse cenário? Porque hoje a gente foi construído, né? Líderes têm que ter muita capacidade. Tem que lutar muito, trabalhar muito para chegar até lá. E a parte que ninguém vê? Então, você sabe que liderança foi um nome que deram para o chefe, né? Para o empreendedor, aquele que ralou a vida inteira, aquele que se danou muito, aquele que... E nós ainda temos esse paradigma, né? Então, assim, não precisa. Tem uma geração aí que não passou fome, que teve tudo o que quis, que teve do bom e do melhor. Já nasceu líder. E eles vão sair por aí liderando. Então, nós ainda estamos com essa história de que tem que passar fome, que tem que... Né? Sair do nada. A trajetória do herói, que Opa! Sim. Que, ai, nossa, Jornada do ele herói. era assim e agora se transformou. Não, não é nada disso. E líder somos todos nós. Nós nascemos líderes. Então, não precisa nada. O líder precisa ter consciência. Quanto mais consciência você tiver de você, mais você vai liderar seu bando. Acabou. Simples assim. Simples assim. Então, assim, enquanto você estiver dando ordem, enquanto você estiver sendo chefe, porque é isso, né? O meu pai era chefe. De repente deram o nome para ele de líder. É mentira. Ele nunca foi líder. Ele sempre foi chefe. Portanto, eu aprendi a ser chefe também. Eu aprendi a mandar, obedece quem pode, né? Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu fui educada assim e é assim que eu vou educar meus filhos. Se eu não tiver consciência e não fizer o trabalho de reeducação emocional, se eu não fizer um trânsito dentro do meu sistema neurológico de uma construção de quem eu quero ser, nós vamos ficar no repeteco. Então, ainda hoje, infelizmente, nós perdemos pessoas incríveis, com competências incríveis, por conta de chefia. Porque cria um ambiente organizacional muito ruim e que as pessoas não suportam. E elas simplesmente vão embora. Elas pegam toda a competência delas e vão embora. E nós ainda temos isso hoje. Então, dentro da pesquisa, por que é que você pediu demissão, por que é que você não está rendendo, o primeiro tópico é ambiente administrativo, né? O ambiente operacional, sistema que não funciona, relações complicadas no trabalho. Falta autoconhecimento. E a pessoa, de repente, o colaborador que tem o autoconhecimento, que ele está ciente de si, né, de todas as suas capacidades, não só capacidades ali do trabalho em si, mas aonde que ele quer chegar, tá tudo bem, né? Pegar as suas coisas e sair. Porque ele encontra uma barreira, ele vai embora. Não tem como se desenvolver mais, né? Ele vai embora, ele vai procurar um novo lugar. Né? Eles vão construir um outro jeito, que é a nossa esperança, né? Sim, que as pessoas construam um outro jeito de funcionar, que essa moçada hoje, que está todo mundo batendo a cabeça, dizendo, então, não sei o que vai ser deles, eles vão achar um outro jeito de funcionar. Porque copiar a gente não é bom, não. Não é bom, não. Faz diferente, que volta é mais que útil. Não dá, volta que deu errado. É melhor você fazer diferente. Heloísa, aí no seu dia a dia, você tem rituais ou práticas que você poderia compartilhar com a gente que te coloquem mais, né, nessa questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento? Bom, primeiro que eu respiro. Gente, respirar, a gente respira, né? Parece bobagem eu falar, eu respiro. É que eu respiro com consciência. Então, respirar com consciência, primeiro, você tem que respirar pelo nariz. Então, gente, a importância do nariz, a gente não faz ideia. Acho que nós vamos passar milhões de anos para descobrir como é que o cara fez esse negócio aqui com
todos esses filtros espetaculares para a gente sobreviver. Primeiro, inspira pelo nariz. Depois, inspira comprido. Eu tenho um slogan que eu digo assim: quem respira curto, vive curto. Interessante. Quem respira pouco, vive pouco. Então, começa a respirar muito e comprido. Então, tem que ser no mínimo 3 segundos. Tem que segurar, tem que respirar na barriga, não é aqui. A gente fala assim, respira fundo, a pessoa faz... Aqui. Ficou curto. Tem que respirar lá, deixa o ar passar do diafragma e enche a barriga. Segura esse ar aí dentro, deixa o ar fazer o trabalho dele. 3 segundos. E solta o ar. E solta comprido. Você tem que sempre soltar mais do que você inspirou. Porque a gente inspira muito mais ar do que solta. Tem muito ar dentro da gente. Quando a pessoa entra em crise de ansiedade, já vou te ensinar uma coisa. Ela faz assim... Tá faltando ar. Tá faltando ar. Não está faltando ar. Tem muito ar. Porque como ela estava ficando ansiosa, ela estava fazendo... inspirando muito mais do que ela estava soltando. De repente, não cabe mais. Então, como é que a gente tira alguém de crise? Você pode tirar você mesmo disso. Crise de ansiedade. Solta o ar. E solta pela boca. A boca é lugar de soltar o ar, não é pelo nariz. Então, Aliás, eu digo que a gente, intuitivamente, quando você está chateado, triste, bravo, você não bufa? Bufa. Não faz assim? Quando você está triste, você suspira? Intuitivamente, você sabe que você tem que soltar o ar. Então, eu respiro muito durante o dia. Eu respiro essa respiração consciente no mínimo 10 vezes por dia. Prestar atenção para tudo e só respira. É um exercício de momento presente. Agora, eu só existo neste momento com a minha respiração. Não tem resposta torta que eu consiga dar depois de uma respiração. Olha só. Então, quer começar a fazer a mudança? Respira. Então, eu tenho essa coisa de respirar. Eu respiro antes de levantar da cama, eu respiro antes de dormir. Eu me dou conta assim, vou respirar. Para tudo que está fazendo e respira. Eu digo assim, nada é urgente, nada é tão urgente que você não consiga fazer uma respiração antes. 10 segundos. Se alguém estiver morrendo, não respira, salva. Só. Então, é o único caso. É o único caso. Se alguém estiver morrendo, para de respirar e vai salvar a pessoa. Vai salvar. Fora isso... Fora isso, 10 segundos de respiração salva relacionamento, salva trabalho, salva. 10 segundos. Se você for respirar 10 segundos de 10 em 10 por 10 vezes ao dia, te salvou o dia. Então, essa é um ritual que eu faço constantemente. Uma outra coisa que eu faço importante são as visualizações. Sim. Nada nesse mundo foi criado antes de ser visto. Olha. Gente, nada. Primeiro você vê. E você só crê aquilo que você vê. Não é verdade que você crê e depois vê. Não. Você primeiro imagina, inventa, cria. Acredita. Então, eu acredito na mulher amorosa que eu posso ser. Eu crio isso. Eu vou inventando isso. Eu vou imaginando. Isso chama-se visualização. Eu fecho o olho e me invento. Eu estava ali no sofá esperando entrar e eu estava me inventando como é que eu entraria nessa sala. É assim. Você primeiro se inventa, depois você acredita naquilo que você inventou. Eu digo que o mundo foi criado porque as pessoas viram. Então, eu adoro o Thomas Edison, ele é meu ídolo. O Thomas Edison via a lâmpada.
Mas ele tentou 990 vezes. Até conseguir. Porque ele via. Aí, quando ele terminava de inventar, tudo que ele inventou é útil até hoje. Mas não era lâmpada. Quando ele terminava, ele dizia, tá, foi ótimo, mas isso aqui não é a lâmpada. E ele começava tudo de novo. Ele não desistiu até inventar a lâmpada. É assim que a gente cria o mundo. Se você criar um mundo amoroso, positivo, criativo, entusiasta, o mundo vai existir desse jeito. Porque o mundo não é o mundo. O mundo está tudo na minha cabeça. O mundo não existe, só existe dentro de mim. Isso é de um conhecimento, isso de uma... Nossa, eu não consigo nem... É muito... parece... E é simples, né? Na verdade, assim... É simples. Porque eu só vejo o mundo com o meu olho. Só eu vejo. Ninguém sabe o que eu estou vendo. É a velha história de calçar os meus sapatos. Você não consegue calçar os meus sapatos. Né? Então, só eu tô ali vendo, estou participando daquilo, estou sendo testemunha ocular da minha própria vida. Mas a questão do acreditar, Heloísa, aí entra nos paradigmas. Isso, porque eu acredito nas verdades dos meus pais. Isso. Então, assim, por mais que eu queira muito... Mas olha só que interessante. Se eu imagino, é porque em algum momento, tempo e espaço, isso existe. Então, é uma virada de chave para eu deixar da verdade que eu acreditava para poder acreditar na minha própria. É maravilhoso. Isso é o que eu chamo de perdão. Fechamos, gente. Deixa aí o velho, inventa o novo. E aí você pode inventar o que você quiser. É muito louco, é o que você quiser. Sim. Eu sempre falo, você quer ser astronauta hoje? Vai lá. Faz exatamente o que os astronautas fazem. Treino, constância e treino. Que você vai sair como um astronauta. Então, não tem idade, não tem tempo, não tem nada, não tem justificativa. Não tem. Eu brincava com a minha mãe, depois que meu pai morreu, ela ficou muito preguiçosa. Ela dizia assim, eu não vou fazer mais nada. Meu pai era muito bravo, muito cobrador, ela estava a serviço dele, sabe aquela coisa antiga, né? Quando ele morreu, ela voltou livre, não faço mais nada. E aí eu dizia para ela, mãe, você é tão jovem, tão bonita, tão inteligente, tão habilidosa, você tem que inventar uma boa desculpa, porque você vai morrer, vai chegar lá em cima e vão perguntar por que você não fez. Não vai servir nenhuma desculpinha. Essa história de que o meu marido não deixa, meu filho é pequeno, a cidade é pequena, eu não tenho todo o conhecimento que eu preciso, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, tudo é desculpinha. Quando você tem propósito, o que você quiser, você faz. Com tudo que a vida tem. E a vida tá ótima para atrasar a gente, né? Nossa Senhora, acontece tanta coisa, a vida é tão impermanente, ela é tão perigosa, acontece de tudo na vida da gente, tudo para atrasar. Porque ela vai nos ensinar, a vida tá aí para te ensinar e para você viver experiências. Então, ela vai te dando experiências. Mas foco e disciplina, boa vontade e alegria, vai que dá tudo certo. Você diria para as pessoas, eu sempre começo aqui o podcast falando, né, que eu sou a companheira, né, das pessoas nessa jornada pelo autoconhecimento, porque cada vez que cada pessoa que vem aqui traz um pouquinho, você diria para essas pessoas que o primeiro passo para o autoconhecimento na verdade, identificar e se identificar? A palavra de ordem do autoconhecimento é a atenção. Presta atenção em você. Esse é o primeiro caminho, porque se eu não souber de mim, eu vou mudar o que a meu respeito? Então, a primeira palavra é atenção. Todo o resto é depois. Todo o resto. Mas se você prestar atenção em você, ainda respirar, não tem pra ninguém. Heloísa, e como que a gente, né, os nossos ouvintes, nossos telespectadores sabem, conhecem um pouco melhor do Centro Hoffman? Bom, primeiro tem o site Centro Hoffman. Lembra que Hoffman é com H de Heloísa. Tem 2 Fs de felicidade e termina com N. Hoffman.com.br. Tem um site espetacular, vai lá, tem de tudo. Tem o meu site, Heloísa Capelas.
Eu estou no Instagram, gente. Eu faço visualização, se você quiser conhecer. Tem um monte de coisa lá. Heloísa Capelas no Instagram, no Face. Olha, põe Heloísa Capelas, você me acha em qualquer lugar, porque o meu pai fez de um tudo, mas ele não conseguiu deixar de eu ser Aparecida. Então, onde tem rede social, a Heloísa tá lá, falando, oi, vamos perdoar. Qual é o seu signo, Heloísa? Libra. Ah, tá explicado, gente. Aí, o mais sociável do zodíaco não tinha como. Eu tô sempre aqui, ó, não deixa disso, vamos juntar esse com aquele, vamos somar mais aqui. Eu sou dessa. Heloísa, eu quero muito te agradecer em nome da Uemisc, essa aula, esse compartilhar, né, de conhecimento, foi incrível, sua energia é ótima. Volte, por favor, quantas vezes você quiser. Obrigada. E a Uemisc, além de podcast, além de site, né, com inúmeros conteúdos voltados não só para a espiritualidade, mas para o autoconhecimento também, nós temos uma loja. Uma loja com produtos místicos, esotéricos, e a gente queria te presentear com 2 itens aqui, ó. Ai, ganhei presente. Ganhou presente. Amor, a vela. Se você quiser abrir para sentir o aroma, essa vela é muito conhecida pelo aroma delicioso que tem. Que vai colocar gente, eu adoro. no seu cantinho especial. Agora é mais legal respirar assim, ó. Olha lá, viu? Agora, fazer as visualizações, né? Ter um ambiente aí para isso se faz necessário. Nossa. Então, a equipe escolheu a dedo, com muito carinho, para você usufruir. Amor. Exatamente. Lindo, adorei. E esse? Luz, vida e equilíbrio. Árvore da vida. Ai, que linda. Lindo, né? Além de produtos, assim, nós temos também acessórios, enfim. É um vasto conjunto de produtos. Parabéns. Então, parabéns, que esperamos bom. que você goste. Você sabe que eu tenho uma fé na humanidade incrível. A gente vai dar certo. Parece que a gente está meio atrapalhada, não é verdade. Nós estamos em crescimento. Nós vamos dar certo. Nós já demos certo, é que a gente só está atrapalhadinho. E quando eu converso com pessoas, quando eu sei das intenções, quando eu vejo esse pessoal todo trabalhando, nossa, minha fé aumenta muito. Muito obrigada. A gente que agradece pela participação, né, por ter aceitado o nosso convite e vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Obrigada. E é isso, gente. Depois dessa aula com a Heloísa Capelas, a gente espera que você goste bastante, curta, compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece, hein, pra gente unir essa corrente, como a Heloísa falou. E semana que vem tem episódio novo. Um beijo e até lá!